Filipenses, capítulo 2 e versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Hoje eu quero dar atenção aqui com vocês sobre essa fala do apóstolo Paulo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos falar um pouco sobre sentimento essa manhã. Eu já quero começar dizendo que dura coisa é quando uma pessoa se permite ser guiada por sentimentos. Então escreva aí nos comentários: sentimentos não podem ser a bússola da nossa vida. Sentimentos não. Infelizmente, muita gente é norteada pelo sentimento. Então, qualquer situação que desencadeie um sentimento, seja de raiva, tristeza, angústia, seja qual for o sentimento, a maioria das pessoas acabam que sendo norteadas por aquilo que estão sentindo. Sentimentos são perigosos, principalmente quando eles se tornam a bússola da nossa vida. Pastor, o que é o sentimento se tornar a bússola? Significa que serão sentimentos que nortearão as decisões que você vai tomar na sua vida. Talvez você já tenha cometido o erro de tomar uma decisão por sentimento. Aí você descobriu tarde demais que sentimentos não podem direcionar a nossa vida. Não é assim que acontece? Então você, diante de uma circunstância, tem um sentimento, aquele sentimento produz uma ação e que daqui a pouco você acaba se arrependendo daquilo que fez simplesmente porque aquele sentimento passou. É uma outra questão que as pessoas não entendem, né? Porque qual é o ponto do sentimento? Sentimentos são passageiros. Então eu posso estar sentindo raiva agora pela manhã e à tarde, noite, esse sentimento já pode ter ido embora. Mas as ações que estarão sendo realizadas durante esse sentimento é que é o problema. Aí as pessoas dizem assim: tá bom então, pastor, mas como é que a gente faz? Porque como é que a gente vai viver sem sentimento? Não, a Bíblia não diz para você viver sem sentimento. Por isso que nós lemos aqui, alguém, por favor, alguém que puder, coloca para a gente, pega o texto lá de Filipenses 2:5, copia, cola para a gente aqui nos comentários, porque o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se você quer viver uma vida que seja de fato relevante, você precisa entender urgentemente que o sentimento que precisa pulsar no seu coração é o sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é para não sentir, não é para não ter sentimento, não se trata disso. A ideia não é essa. O ponto aqui é que o sentimento que você vai sentir seja o mesmo que Cristo também sentiu. De sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É sobre isso que nós precisamos falar. A maioria de nós nunca parou para pensar ou para imaginar
que o sentimento que deveria estar correndo no seu coração é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Será que o que eu estou sentindo hoje é o sentimento de Cristo Jesus? Será que o que eu estou sentindo pelo meu irmão, pela minha irmã, é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Será que o que eu estou sentindo agora pelo meu cônjuge é o sentimento que houve em Cristo Jesus? O que você está sentindo agora, pela manhã, depois de tudo que aconteceu na sua vida, o que você está sentindo é o sentimento que houve em Cristo Jesus? É por isso que nós precisamos pegar a nossa vida e passar pela cruz, inclusive os nossos sentimentos. Porque um sentimento que não é redimido, um sentimento que não passa pela cruz, ele se torna uma arma perigosa para aquele que nasceu de novo. Então eu preciso pegar esse sentimento, ou os sentimentos que eu estou tendo, e passá-los todos pela cruz. Redimir os sentimentos. Pastor, o que significa remir os sentimentos? Significa substituir o que eu estou sentindo pelos sentimentos que houve em Cristo Jesus. O que eu estou sentindo, o que eu estou passando, o que eu estou atravessando agora, precisa ser remido. É necessário que se passe pela cruz para que esse sentimento possa de fato nortear a minha vida. Quando um sentimento pode nortear a minha vida, pastor? Quando esse sentimento é o que houve também em Cristo Jesus. Você já percebeu que a cada dia que passa, nós estamos diante de uma geração que está cada vez mais sendo guiada pelo seu sentimento? Pouco a pouco nós vamos ignorando a própria razão para ser guiada apenas pelo sentimento. Pouco a pouco, vamos saindo da razão e dando mais espaço ao sentimento. E a espiritualidade, então, nem se fala. Porque o que norteia de fato a vida de uma pessoa tem sido simplesmente os seus sentimentos. As pessoas estão cada vez mais distantes de Deus e mais perto de si mesma. Então, o grande lema é: faça o que você gosta. Se você tem vontade, faça. Seja guiado pelo seu sentimento, seja guiado pela sua vontade. Mas a gente descobre rapidamente que uma pessoa guiada pelos seus próprios desejos e sentimentos, ela não tem a vida que ela imaginava que seria. Nem de longe. Agora, a Bíblia diz em Filipenses 2,5 que haja em vocês, que haja em mim, que haja em você o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Há um sentimento que nós precisamos e que muitas vezes não faz parte da nossa vida.
Há um sentimento que nós precisamos e que muitas vezes não faz parte das nossas decisões, que é o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aliás, se eu fizesse uma pergunta aqui essa manhã e dissesse para você assim: será que você sabe qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Você conseguiria responder? Qual o sentimento do coração de Jesus? Você conseguiria responder? Qual é o sentimento latente, pulsante do coração de Jesus? Será que você conseguiria responder? Você não pode confundir um sentimento bom, porque um sentimento é bom, é o sentimento de Jesus. Não. Nem sempre um bom sentimento é o sentimento de Jesus. Por isso nós precisamos ter clareza. Você se lembra? Quando Jesus está falando sobre a sua morte, que era necessário que ele sofresse, morresse, Pedro toma a palavra e ele diz: não, Senhor, que é isso? Não, o Senhor está falando de morte, para com isso, não vai morrer, nós não vamos deixar. E Jesus diz para ele: afasta-te de mim, Satanás. O sentimento parecia verdadeiro, nós não vamos deixar o Senhor morrer. Mas Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás. Porque nem todo sentimento bom é um sentimento que revela a vontade de Deus. Então eu não tenho que ter um sentimento bom. Sentimentos podem enganar, podem levar você a pensar que está fazendo algo bom, quando na verdade está te distanciando do verdadeiro propósito da sua vida. Existem muitas pessoas que foram levadas a fazer algo de boa vontade, parecia bom, parecia legal, parecia bacana, mas a consequência foi trágica. Porque simplesmente foram norteadas por um bom sentimento. Eu sempre gosto de lembrar que quando o filho pródigo está voltando para a casa do pai, lembra? Ele sai com a herança, desperdiça tudo, perde tudo, se arrepende e volta para casa. Se ele encontrasse no meio do caminho alguém bem intencionado, com sentimento bom, ele nunca teria chegado na casa do pai. Nunca. Então eu preciso ter o sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento que houve em Cristo Jesus foi o sentimento que levou Jesus a olhar para Judas antes de traí-lo e chamá-lo de amigo. Jesus olha para Judas já sabendo que ele vai traí-lo, que ele vai entregá-lo, e chama de amigo. A minha pergunta para você é: Jesus mentiu? Jesus foi hipócrita quando o chamou de amigo? Será? Ou será que havia um sentimento eterno e celestial ali? Você consegue entender o sentimento que houve em Cristo Jesus de olhar para aquele que o trairia e mesmo assim chamá-lo de amigo? Que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus está ali no Calvário e ele está dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Primeiro ponto, perdoa-lhes.
Nós precisamos entender isso. Que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha essa palavra de Jesus. Eles não sabem. Se eles soubessem, seria diferente. Mas eles não sabem o que estão fazendo. Eu sei que quando você é golpeado, quando você é atingido por uma circunstância, você é tentado a olhar para aquela circunstância e logo pensar, ele quis me ferir. Jesus disse, essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Que sentimento é esse, irmão? Irmã, que sentimento é esse? Eu decido enxergar que o outro não sabe o que está fazendo. Será que o sentimento que está correndo na sua veia essa manhã é o sentimento que houve em Cristo Jesus? É por isso que nós oramos. As pessoas não entendem o que é oração. A oração é para isso. A oração é quando você chega diante do Senhor e diz, Senhor, eu não quero viver segundo o meu sentimento. Eu não quero ser guiado segundo a minha vontade, os meus desejos, não. Eu quero ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu quero ser a manifestação, a extensão da obra do Calvário. Em hipótese nenhuma, ser diferente disso, Senhor. Eu não quero ter que tomar uma decisão agora, porque o meu coração está magoado, ferido, triste. E me arrepender dela depois. Eu não quero fazer isso. Eu não quero tomar uma decisão agora e ter que voltar atrás amanhã. Não é sobre isso. Ainda que seja nobre você se arrepender e voltar, é muito melhor quando você já toma uma decisão com o sentimento correto. Muito melhor, infinitamente melhor. Os seus sentimentos não vão te levar muito longe. Não vão. Os teus sentimentos te fazem ficar remoendo circunstâncias, situações. É o teu sentimento que diz, por que fizeram isso comigo? Me magoaram, me entristeceram, me machucaram. E você fica ali dia após dia remoendo aquela situação. E você fica dia após dia com o seu sentimento ali, ó. Não, eu quero ter o sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus não guarda mágoa. Jesus não guarda rancor. Logo depois da ressurreição, Jesus aparece para Tomé e diz, Tomé, toca. Eu entendo você, toca, pode tocar. Se você vai crer apenas depois que tocar, pode tocar. Bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Mas se você precisa ver para crer, toca.
que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós não temos outra opção, nós não temos outra escolha. Nenhuma, a não ser ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus!